A Polícia Civil da Bahia investiga uma série de assassinatos de pessoas em situação de rua na cidade de Feira de Santana, interior do estado. 4 pessoas foram mortas entre quarta-feira, dia 2 de outubro, e sexta-feira, dia 4 de outubro da última semana. Será que a gente está vendo aí realmente um assassinato em série? Será que a gente está vendo aí um maníaco? A Day vai contar pra gente agora no Plantão do Meteoro. Olha só, é estranha essa história, é uma história cabulosa, inclusive. Eu vou trazer a Day aqui na tela para contar pra gente. Nosso link direto na Bahia com a Day Oliveira, literalmente. Ó, @DaianeJOliveira aqui para você seguir a Day e o meu aqui, lu.junior, para você me seguir se você quiser. Vamos lá, Day, porque é estranho, né? Porque o perfil é o mesmo. Isso. Exatamente, é muito estranho. Antes de tudo, Lúcio, o tema é extremamente sério, mas eu preciso fazer um comentário. Pois não. Que eu adoro quando você fala Bahia. Tipo, o seu A Bahia é muito legal, da Bahia. Tá Esse comentário eu queria fazer. E agora, sim, partindo para a notícia que é extremamente séria e a gente precisa se preocupar com o que acontece, é o seguinte: a gente tem aí pelo menos 4 pessoas em situação de rua que foram executadas, todas foram mortas a tiro na cidade de Feira de Santana, que é simplesmente a segunda cidade mais importante, maior cidade da Bahia. É no interior, sim, mas é a segunda cidade mais importante da Bahia. E a gente tem aí, né, a polícia investigando quem estaria cometendo esses homicídios. Tem sim uma linha de investigação que aponta que seja o tráfico organizado, o tráfico de drogas, que estaria cometendo tais execuções, mas aí tem aquelas questões, né, que se vai, né, levar em consideração, que a gente vai levantar aqui ao longo desses processos. Por quê? Porque, como eu falei, são 4 pessoas que foram executadas, todas com o mesmo perfil, todas, né, numa situação de rua e em dias diferentes. Não foram as 4 executadas no mesmo dia. Cada dia houve uma execução. Então, na verdade, teve 2 execuções em um dia e mais 2 nos dias seguintes. Então, em 3 dias foram essas 4 execuções. E é esse ponto também que chama muita atenção. Vou te pedir, por favor, Lúcio, para trazer um trecho da matéria que temos, que de fato é a matéria de um desses jornais sensacionalistas, mas que pontua justamente a última pessoa que chegou a ser executada em Feira de Santana. Olá, eu sou o Marcos Valentim, estamos aqui ao lado da estação rodoviária de Feira de Santana. Mais um homem morto a tiros em Feira. Informação que 4 homens em 2 motocicletas chegaram, atiraram nele e fugiram em seguida. Pistola utilizada, 380. A equipe da Polícia Civil, o DEIC, aqui no local, juntamente com a 64 CIPM, mais um levantamento cadavérico em Feira de Santana. Observa aqui estação rodoviária, ônibus saindo para o seu destino. E ali atrás do carro está o corpo de um homem vítima de tiros. Quatro homens armados? Exatamente, né? 4 homens em 2 motocicletas e foram executados por uma pistola 380. É isso, tem alguns pontos que são pontos que chamam muita atenção para esses casos. E aí eu vou te pedir para colocar a matéria do G1, por favor, Lúcio, que tem ali logo no começo dos registros, tem ali, né, que é o primeiro caso que foi registrado, foi uma vítima identificada como o Diego dos Santos, uma pessoa de 34 anos, que foi assassinado no dia 2, né, e nessa ocasião foi um homem e uma mulher que também foram atingidos a tiros. Tem um ponto que eles também, que esse homem também foi atingido na região ali intermediária do terminal rodoviário, também por alguém que estava em uma motocicleta. Né, tem esse ponto. A especulação é que a vítima era usuário de drogas, mas é uma daquelas histórias assim: olha, você está vivendo uma situação de rua, você às vezes está passando fome, sede, frio, você utiliza alguma coisa para sobreviver naquele espaço. Então, ou também muitas vezes vai parar na situação de rua porque você justamente saiu de uma casa, está numa situação de vulnerabilidade, justamente por estar envolvido com, né, utilizar algum entorpecente.
Essa é uma realidade de muitas pessoas que estão em situação de rua e não por isso as pessoas são executadas. A gente precisa parar também de dizer, olha, pessoa morreu a tiros, é traficante ou é usuário de drogas e meio que justifica, né? A gente está utilizando esse argumento para justificar que essa pessoa foi executada por tal motivo, sendo que, detalhe, a polícia apenas começou as investigações. Então, tudo ainda é muito na linha da especulação quando a gente tem um discurso desse. Como jornalistas que fazem um trabalho sério, a gente tem que pontuar isso, né? Porque é muito naquela linha de uma mídia tradicional que opera também ali e participa de alguma forma com o genocídio da nossa população. A gente tem aí o segundo caso, que é um homem que também foi morto a tiros enquanto dormia num colchão em frente a um galpão, no bairro de Baraúnas, e os autores também seriam 2 homens em um veículo que desceram e atiraram nesse homem e cometeram a execução. O terceiro caso foi uma mulher que foi encontrada morta e ela foi atingida ao sair de um bar também no centro da cidade. Algumas informações dessa mulher, justamente também que ela foi atingida por 2 homens que estavam dentro de um veículo e também invadiram do local imediatamente. E o quarto caso aconteceu no mesmo dia, inclusive, que essa moça ela foi executada. A identificação dela ainda não temos o nome dela, mas ela é conhecida como Morena, e ela dormia no passeio na região ali central de Feira de Santana, quando ela também foi executada. Então é isso, são 4 casos que foram em momentos diferentes, em pontos diferentes, mas que eles se entrelaçam justamente pelo modus, ou estavam de moto, ou estavam num veículo e executaram essas pessoas. A Polícia Civil está investigando, como afirmei, ainda está no processo preliminar, estão pegando as câmeras de segurança, verificando se os 4 casos têm relação, mas a gente traz, inclusive, isso aqui para fazer um alerta para a vulnerabilidade da nossa população em situação de rua, que muitas vezes viram estatísticas e ninguém, desculpa o termo, mas ninguém liga, entre aspas. Quando eu faço esse ninguém liga, é justamente o Estado. Em julho de 2024, a Agência Brasil informou que o Brasil possui 300 mil pessoas em situação de rua, pessoas que deveriam estar em um acolhimento, em uma casa, com um mínimo de condição, e geralmente o que essas pessoas sofrem? A ausência do Estado e outras violências que não só essa, que acaba vitimando, mas a gente tem aí uma violência que começa desde a falta de um banheiro para você fazer as suas necessidades, desde a falta de um local para você tomar banho, desde a falta de acesso a kits de higiene básica, desde a falta de alimentação, água potável. A gente está falando exatamente desse tipo de ausência, e a gente, por um outro lado, tem uma população, uma sociedade, que criminaliza pessoas que fazem gestos como o padre Júlio Lancelotti, que é um gesto de acolher, cuidar minimamente da população em situação de rua como se pode, que a diocese recolhe, doações, alimentos, e faz um processo muito bonito ali de organizar as entregas, de ouvir as pessoas em situação de rua, porque também tem gente que acha que é só, vou fazer sopa aqui, vou levar, e não vou dar nem escolha para aquela pessoa do que ela vai comer. Também tem isso, porque aquela pessoa ela não pode escolher o que ela vai comer, a gente tira a humanidade dessa pessoa. E quando a gente desumaniza, animaliza esse corpo, nem o dinheiro da vida a gente dá a ele, e é justamente isso que acontece, A gente deixa com que alguém ache que é só chegar e executar e pronto, não vai haver justiça. É isso, Lúcia. A gente tem também só um outro dado, que o Brasil tem de dados oficiais em pessoas em situação... O Brasil, não tem dados oficiais de pessoas em situação de rua. A gente tem aí algumas instituições que fazem o levantamento, mas o programa CadÚnico, por exemplo, registrou 236.400 pessoas em situação de rua em 2022. E, como eu falei, esse número subiu, porque em 2024 a Agência Brasil informou que a gente tem 300 mil pessoas em situação de rua. E quando a gente fala que a gente não tem um dado oficial, é justamente isso. A gente não tem um IBGE, por exemplo, um censo, um cadastramento ali, um cadastro de pessoas em situação de rua, porque quando o Estado, ele fizer um levantamento e um cadastro em pessoas em situação de rua, e existir um número exato e não só uma estimativa, o Estado ele vai ser obrigado a se responsabilizar por esses corpos. Então, a
o silenciamento, o apagamento dessas pessoas, né, também é uma estratégia do Estado como um todo, de não se comprometer em fazer nenhum tipo de políticas públicas para cuidar dessa população. Então, a gente espera, né, que a polícia investigue, mas também que o Estado, e quando eu falo Estado, são todas as esferas, né, o governo federal, os governos estaduais e as gestões municipais cuidem mais da população em situação de rua. É isso, Lúcio. Bom, a gente, em 2023, fez 30 anos da chacina da Candelária, em que meninos em situação de rua foram exterminados realmente, aos redores da igreja. E até hoje, 30 anos se passaram, e até hoje o Estado não sabe como lidar com a questão de pessoas em situação de rua. Prova disso é que, recentemente, tivemos muitos municípios sendo acusados de enviar morador de rua para outras cidades. Ou seja, saiam daqui, eu vou só me livrar do problema. Para mim, você é um problema, então eu vou te jogar para outro lugar, né? Está muito longe, precisamos de políticas públicas claras, muito bem desenvolvidas para lidar com os moradores em situação de rua. E aí, quando falta isso, arquidioceses, igrejas, né, acabam acolhendo essas pessoas, porque falta o Estado realmente estar presente e dar alguma solução, um suporte também para essas pessoas que não estão lá porque simplesmente decidiram que queriam estar na rua. Elas podem ser doentes, elas podem ter passado por grandes problemas na vida, elas podem ter tido problemas familiares, né? Então, realmente precisa de uma política pública muito bem desenvolvida, Dai. Sim, e só uma questão, Lúcio, que é muito importante quando você fala que elas não estão lá porque elas querem. Porque existe, inclusive, esse discurso, eu trabalhei com pessoas em situação de rua, existe um discurso de, mas tem abrigo ali. Aí, por exemplo, tinha um senhorzinho que ele dizia, eu não vou para o abrigo, porque o abrigo não aceita cachorro, e eu tenho meus 2 cachorros, eu não posso deixar meus cachorros sem ninguém, sem tutela. Aí tem abrigo que, por exemplo, não aceita casal, e o casal, o rapaz ou a mulher tem medo da outra pessoa, porque, olha, ele, sei lá, tem epilepsia, eu tenho medo que ele tenha um ataque de noite, ninguém saiba cuidar dele, e os homens geralmente têm medo que as mulheres sofram violência sexual, que é extremamente comum entre mulheres em situação de rua. São muitos fatores, são muitas intersecções, são muitos atravessamentos, e não vamos esquecer também que a gente tem algumas pesquisadoras que apontam, inclusive, a relação da pobreza, do racismo da pobreza como fatores predominantes para adoecimento mental, sim, por isso também muita da nossa população em situação de rua são pessoas negras e pessoas que vieram também de uma situação de vulnerabilidade socioeconômica maior. Então, é muita coisa para a gente levar em consideração. E se a gente, né, o mínimo que a gente pode fazer é pedir às nossas autoridades, cobrar das autoridades que hajam políticas públicas e respeitar, né, uma pessoa em situação de rua, se puder oferecer um alimento, ofereça, puder oferecer um copo com água, ofereça, porque não, né, não custa absolutamente nada, ou fazer o mínimo, né? É isso, Lúcio. Obrigado, Dai. Eu que agradeço. youtube.com/tvcringe Brasil é o novo canal do Meteoro. Eu tô aqui para te indicar um vídeo bem legal que saiu na TV Cringe recentemente. Olha só, tá aqui o nosso canal da TV Cringe. Se você entrar nesse endereço aqui embaixo, você vai chegar nesse canal. Você pode se inscrever, mas só se você quiser, claro. E tem um vídeo especial aqui, ó, sobre a ideologia escondida no Harry Potter. Sim, na obra de Harry Potter como um todo. Muita gente fala assim, né? Mas vocês têm que separar o autor da obra. Tá bom, a gente fez aqui nesse vídeo, a gente separou a autora da obra e tem um monte de problema na própria obra, viu? Então fica aqui a indicação de vídeo lá na TV Cringe para você assistir, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.